Ben-Hur e Ilderim tinham acordado partir do meio da noite do mesmo dia e seguir a caravana que lhes levava 30 horas de vantagem. O cheque era feliz. Apesar de lhe ter oferecido presentes de rei, Ben-Hur recusou aceitá-los, insistindo em que lhe bastava a humilhação infligida ao seu inimigo. A generosa discussão não tinha sinais de acabar. Pensa, dizia o cheque, tudo o que fizeste por mim. A fama de Mira e dos seus filhos será apregoada em todas as tendas negras, desde o Acaba ao oceano, e através das terras o Eufrates até o mar de Escitia. E quantos falem deles, me exaltarão a mim e esquecerão que estou no declinar da vida. Todas as tribos nômades do deserto irão ter comigo e reconhecer-me-ão como seu cheque. Tu não sabes o que significa o domínio que agora terei sobre o deserto. E tu não queres nada? Ben-Hur respondia: Não, cheque. Não tenho acaso o teu afeto e a tua ajuda? Na obra que vou empreender, precisarei de ti. Recusando, poderei pedir depois, com maior liberdade. Enquanto discutiam com tanta viveza, chegaram dois mensageiros, Maluk e um desconhecido. O primeiro teve naturalmente a precedência. Depois de ter novamente manifestado a sua alegria pelos acontecimentos do dia, revelou o objetivo da sua visita. Simônides manda dizer-vos que depois dos jogos, alguns romanos se apressaram a protestar contra o pagamento do prêmio. Ilderim ergueu-se, gritando com voz estridente: Pelo poder de Deus, o Oriente decidirá se a corrida foi legalmente ganha. Não, bom cheque, disse Maluk, o prefeito pagou. Está bem. Ao dizer-lhe que Ben-Hur chocou com a roda de Messala, o diretor riu-se e recordou-lhes a chicotada recebida pelos árabes no princípio da corrida. E o ateniense? Morreu. Morto? Repetiu Ilderim. Só os monstros romanos têm sorte. Messala escapou. Sim, cheque, escapou com vida, mas ela ser-lhe-á um grande peso. Os médicos dizem que viverá, mas que nunca mais poderá andar. Ben-Hur levantou os olhos ao céu silenciosamente. Representou-se-lhe Messala afundado na sua cadeira como Simônides e como ele levado aos ombros pelos escravos. Simônides faz-lhe saber ainda, prosseguiu Maluk, que Sambalate tropeça com dificuldades. Druso e os que com ele assinaram apelaram para o cônsul Maxêncio acerca do pagamento dos 5 talentos perdidos, e o cônsul pediu a decisão ao César. Também Messala se nega a pagar e Sambalate, seguindo o exemplo de Druso, pôs o assunto nas mãos do cônsul. Os melhores romanos dizem que os que protestam deverão pagar, e todos os partidos contrários opinam o mesmo. Na cidade não se ouve falar senão deste escândalo. E o que diz Simônides? Perguntou Ben-Hur. O meu senhor ri-se e está satisfeito. Se o romano pagar, fica arruinado. Se não pagar, desonrado. A política imperial decidirá. Ofender o Oriente seria um mau princípio da campanha contra os partos. Ofender o cheque Ilderim seria inimizar-se com o deserto através do qual correm em rodas as linhas de operações de Maxêncio. Por isso, Simônides me encarrega de vos dizer que fiqueis tranquilo, Messala pagará. O rosto de Ilderim serenou. E agora, vamos, exclamou. O assunto fica nas mãos de Simônides, que não pode sair-se mal. Entretanto, a glória é nossa. Ordenarei que preparem os cavalos. Detente, disse Maluk. Ali fora deixei o mensageiro. Queres vê-lo? Tinham esquecido. Maluk retirou-se, dando lugar a um jovem de delicada aparência e corteses maneiras, o qual, dobrando um joelho, disse a sua mensagem.
Iras, filha de Baltazar, envia ao cheque Ilderim saudações e felicitações pela vitória alcançada. A filha do meu amigo é autentíssima, disse Ilderim, com os olhos a brilharem. Leva-lhe esta joia em sinal do meu agradecimento. E dito isso, tirou um anel do dedo. Farei como dizes, ó cheque, prosseguiu o pajem. A filha do egípcio deu-me também outro encargo. Rogo ao cheque Ilderim que notifique o jovem Ben-Hur que seu pai mora atualmente no palácio de Iderineu, onde ela receberá o jovem judeu amanhã, depois da hora quarta, e se juntamente com as suas congratulações o cheque Ilderim quiser aceitar o seu reconhecimento por este segundo favor, Iras será felicíssima. O cheque olhou para Ben-Hur, que se ruborizou de alegria. Que respondo? Perguntou. Ó cheque, se me permites, irei ver a formosa egípcia. Ilderim sorriu e disse: só ser jovem uma vez. Não deve o homem aproveitar-se disso? Ben-Hur voltou-se para o mensageiro. Dirás a que te envia que eu, Ben-Hur, me considerarei ditoso, indo amanhã ao meio-dia ao palácio de Iderneu. O adolescente ergueu-se e, depois de uma profunda inclinação de cabeça, afastou-se. À meia-noite, Ilderim pôs-se a caminho, deixando um cavalo de um guia para Ben-Hur, que devia segui-lo. No dia seguinte, meia hora antes da assinalada para a entrevista, Ben-Hur, saindo do Onfalo, no coração da cidade e atravessando as colunas de Herodes, dirigiu-se para o palácio de Iderneu. Penetrou primeiro num vestíbulo, depois do qual as escadas conduziam a uma galeria superior. As paredes, os solos, as abóbadas e as escadas eram de pedra cinzenta. Acima do vestíbulo, na plataforma da escada, erguia-se um pórtico de linhas tão ligeiras e graciosas e de proporções tão esquisitas que só um cinzel grego o poderia ter executado. Ben-Hur deteve-se à sombra do pórtico para admirar a delicadeza do seu desenho e a pureza do mármore. Depois entrou no palácio. A larga porta estava aberta para o receber. O corredor em que se internou era elevado, mas estreito, pavimentado com louças avermelhadas, com as paredes da mesma cor. Mas esta mesma simplicidade avivava e dispunha o ânimo para as belezas que viriam a seguir. O corredor conduziu-o até uma porta fechada, diante da qual parou. Mas os seus amplos batentes abriram-se por si sem rangerem, silenciosamente. Passou a sala e, absorvido na contemplação de tudo quanto via, Ben-Hur esperava passeando. Não estava impaciente. Quando Iras estivesse disposta, apresentar-se-ia ou mandá-lo-ia chamar. Em todas as casas romanas, o átrio era a sala de visitas. Deu 2 ou 3 voltas pelo compartimento, depois parou a contemplar a imensidade azul do céu. Mas a espera começou a fatigá-lo e principiou a pensar nas possíveis causas do atraso de Iras. Examinou os desenhos no pavimento. Sentou-se a admirar um candelabro, um pedestal corrido de bronze. De um lado elevavam-se as ramagens de uma palmeira, do outro, uma figura de mulher ajoelhada diante de uma arca. As lâmpadas pendiam à maneira de frutos dos ramos da árvore, uma maravilha no seu gênero. Mas a ansiedade daquele silêncio não cedia ante a contemplação de tão belíssimo objeto. Aguçava o ouvido, mas não ouvia o mais leve rumor. O palácio estava silencioso como uma tumba. Talvez tivesse sido vítima de um equívoco. Não, o mensageiro fora enviado pela egípcia e aquele era o palácio de Iderneu. Depois, recordou que a porta se tinha aberto misteriosamente por si só, sem ruído. Iria certificar-se. Dirigiu-se para ela. Por mais que se esforçasse em caminhar nas pontas dos pés,
Os seus passos ressoavam desagradavelmente e chegou a sentir medo. Pôs-se nervoso. Apesar da fechadura romana, resistiu à primeira tentativa que fez para abrir. Experimentou de novo e o sangue gelou-se-lhe nas veias. Finalmente tentou abrir a fechadura com um esforço supremo. A porta nem sequer se moveu. Foi dominado por um pressentimento de um perigo e por um momento permaneceu irresoluto. Mas quem tinha em Antioquia motivos para lhe querer mal? Messala. Evidentemente estava preso. Mas por que motivo? Por quem? Seria obra de Messala? Olhou em redor e despontou-lhe nos lábios um sorriso trocista. Nas paredes pendiam armas e havia armas também em cima das mesas. Saberia defender-se. Fome? Muitos pássaros tinham morrido de fome em gaiolas de ouro, mas isso não aconteceria com ele. As estátuas de bronze e os móveis podiam servir-lhe de arites e a sua força, triplicada pela ira e pelo desespero, conseguiria derrubar a porta. Messala não apareceria. Não podia mover-se do leito. Estava paralisado como Simônides. No entanto, poderia enviar-lhe outros sicários comprados e dispostos a qualquer delito. Ben-Hur ergueu-se e examinou de novo as portas. Chamou uma vez, mas o eco da sua voz encheu-o de pavor. Decidiu esperar com calma. Por algum tempo antes de fazer uma última tentativa. Decorrera meia hora que a Ben-Hur pareceu extremamente longa, quando a porta por onde tinha entrado se abriu e se fechou silenciosamente, sem que ele o notasse, pois estava sentado na ponta oposta da sala. O rumor dos passos sobressaltou-o. Iras vem aí, pensou, sentindo a um tempo alívio e alegria. Mas os passos eram pesados e acompanhados do ruído produzido por umas sandálias toscas. Pôs-se em pé e silenciosamente colocou-se atrás das colunas douradas que havia no meio da sala. Daí a pouco pareceu-lhe ouvir vozes de homens, mas não pôde compreender o que diziam porque falavam uma língua desconhecida no Oriente. Depois de examinarem superficialmente a sala, os estrangeiros avançaram pela esquerda e Ben-Hur pôde vê-los. Eram dois homens, um gordo, ambos de elevada estatura e envergando túnicas escuras. Falando com viveza e parando aqui e ali, aproximaram-se da coluna atrás da qual estava Ben-Hur. O prolongado silêncio e o ar de mistério que reinava no palácio tinham posto Ben-Hur um tanto nervoso, e um estremecimento de terror percorreu-lhe todas as fibras quando reconheceu que o primeiro dos estrangeiros era aquele germano que tinha conhecido em Roma e que no dia anterior no circo ganhara o prêmio do pugilismo. O rosto do homem, assinalado pelas cicatrizes das inúmeras lutas sustidas e os membros vigorosos, era uma ameaça impossível de ignorar. O instinto disse-lhe que o momento para um assassínio fora demasiado bem escolhido para ser fruto de uma casualidade. Fixou a vista no companheiro do gigante, um jovem de olhos negros de cabelo escuro, e observou que ambos traziam o traje próprio do anfiteatro. Da soma de todas essas circunstâncias, Ben-Hur só pôde deduzir uma conclusão. Caíra numa emboscada e não tinha outro recurso que morrer. Desfez o nó da faixa que lhe cingia a cintura e deixou cair a longa veste branca que vestia, segundo a moda judaica, para ficar só com a túnica, tal como seus adversários. Cruzando os braços sobre o peito e apoiando as costas na coluna, aguardou tranquilamente. Por fim, o germano olhou, voltou-se e murmurou algumas palavras ao ouvido do seu companheiro. Ambos olharam Ben-Hur, trocaram umas palavras e avançaram para ele. Quem sois? Perguntou Ben-Hur. O germano sorriu-se
sem que por isso se atenuasse a brutal ferocidade do seu rosto, e respondeu: Bárbaros, este é o palácio de Ilderneu. Que procurais? A sua voz era tranquila, mas imperiosa. Ambos se detiveram e o germano perguntou: Quem és tu? Um romano. O gigante deitou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada de boca escancarada. Ha, 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 ha. Ouvi dizer que um deus nasceu de uma vaca, em consequência de essa ter lambido uma pedra de sal. Mas não há Deus capaz de fazer um romano de um judeu. Depois falou novamente ao seu companheiro e aproximaram-se. Alto, disse Ben-Hur, separando-se da coluna. Uma palavra. Outra vez se detiveram. Uma palavra? Repetiu o saxão, cruzando sobre o peito seus braços poderosos. Uma palavra? Fala. Tu és Tord, o germano. Os olhos azuis do gigante abriram-se. Foste lanista em Roma. Tord fez um sinal afirmativo. Eu fui teu discípulo. Não, disse Tord agitando a cabeça. Eu nunca tive um judeu nas minhas mãos. Posso provar a minha afirmação. Como? Viestes aqui matar-me de surpresa. É certo. Que este homem lute sozinho comigo e eu te darei a prova sobre o seu corpo. Um relâmpago brilhou nos olhos do germano. Murmurou umas palavras ao ouvido do companheiro, a que este deu seu assentimento. Depois, voltando-se para Ben-Hur, disse: Esperai que eu vos dê o sinal. Dando-lhe repetidos empurrões com o pé, aproximou um divã e com a maior tranquilidade estendeu-se nele comodamente. Depois disse com naturalidade: Começai, agora. Sem preâmbulos, Ben-Hur adiantou-se para o seu adversário. Defende-te, disse-lhe. O adversário dispôs-se à luta. Colocados assim, um em frente do outro, pareciam irmãos. Nos lábios do estrangeiro despontava um sorriso de confiança, enquanto o rosto de Ben-Hur expressava uma seriedade e uma resolução que teria soado como advertência e ameaça a quem conhecesse melhor sua habilidade. Ambos sabiam que a luta era de morte. Ben-Hur descarregou um golpe com a direita. O estrangeiro desviou-o, avançando ligeiramente o braço esquerdo. Antes que ele pudesse pôr-se de novo em guarda, Ben-Hur apertou-lhe o pulso com um apertão que os anos passados aos remos tinham tornado terrível como uma mordedura. A surpresa foi completa. Lançar-se para diante e impelir o braço aprisionado, primeiro para debaixo do queixo do adversário, depois sobre o seu ombro direito, fazer o homem dar uma meia volta de modo a apresentar-lhe sem defesa, e o flanco esquerdo, e assestar-lhe um murro na nuca, atrás da orelha, foi faina de poucos segundos. O sicário caiu ao chão, pesadamente, sem exalar um grito, ficando imóvel. Ben-Hur voltou-se para Tord. Ah, que! Pela barba de Hermínio! Gritou ele atônito, levantando-se. Depois deitou a rir. Ha, 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 ha! Eu próprio não teria feito melhor. Contemplou Ben-Hur tranquilamente, da cabeça aos pés, e aproximou-se dele com patente admiração. É o meu golpe, o golpe de que pelo espaço de 10 anos pratiquei nas escolas de Roma. Tu não és judeu, quem és? Conheceste o Dúnviro Arrios? Quintus Arrios? Sim, era o meu senhor. Arrios tinha um filho. Sim, disse Tord, enquanto suas feições brutais se animavam. Conheci esse jovem. Teria sido o rei dos gladiadores. César ofereceu-lhe a sua proteção. Eu ensinei-lhe a dar esse golpe que tu acabas de dar. Um golpe só possível a um punho
e a um braço como os meus. Mas de uma coroa me valeu. Mais de uma coroa me valeu. Pois bem, eu sou o filho de Arreos. Tord aproximou-se e examinou-o atentamente. Depois os seus olhos azuis brilharam com um prazer ingênuo e, rindo, estendeu-lhe a mão. Ah, ah, ah! Ele disse-me que encontraria um judeu, um cão judeu, com a morte do qual prestaria um serviço aos deuses. Quem te disse? Messala. Ha, ha, ha. Quando, Tord? Ontem à noite. Julguei que estava ferido. Não voltará a andar. Falou-me do leito, entre lamentos e maldições. Ben-Hur compreendeu que o romano, ao sobreviver, lhe votaria um ódio inextinguível e seria sempre perigoso para ele. Só a vingança lhe ficava para adoçar a vida de misérias, pois era sabido que Sambalate lhe ganhara toda a fortuna. Ben-Hur fixou os olhos no futuro e viu de quantos modos o seu inimigo poderia estorvar a grande obra cometida em serviço do futuro rei. Por que não recorrer aos meios empregados pelo romano? Esse homem subornado para o assassinar, vender-se-ia também para matar Messala, e ele poderia oferecer-lhe uma soma maior. A tentação era forte e estava já a ponto de a ela ceder, quando seus olhos se encontraram casualmente com o cadáver do seu adversário, descoberto o rosto tão semelhante ao seu. Tord, disse, quanto te deu Messala para me matares? 1000 sestercios. Tê-los-ás, e se executares pontualmente as minhas ordens, acrescentarei 3000 pela minha parte. O gigante revelou em voz alta o seu pensamento. Ontem ganhei 5000 sestercios, mais 1000 do romano fazem 6000. Dá-me tu 4000, meu bom Arreos, e ajudar-te-ei. Dá-me 4000 sestercios a uma só palavra tua, matarei o mentiroso patrício. Compreendo, disse Ben-Hur. 10.000 sestercios são uma fortuna. Permitir-te-ão ir a Roma e abrir uma nova taberna nas cercanias do circo máximo e viver como corresponde ao primeiro dos danistas. Até as antigas cicatrizes do rosto do gigante ficaram rubras de alegria. Dar-te-ei 4000 sestercios, prosseguiu Ben-Hur, sem te pedir que vertas novo sangue. Escuta, o teu companheiro não era bastante parecido comigo? Como maçãs da mesma árvore. Pois bem, se eu puser a sua túnica e lhe vestir os meus trajos, podemos partir tranquilamente e tu receber igualmente os teus sestercios de Messala. Tord riu até lhe saltarem as lágrimas. Ah, ah, ah! Ganhar tão facilmente 10.000 sestercios em 2 dias. Dá-me a tua mão, filho de Arreos. Se alguma vez fores a Roma, não te esqueças de visitar a taberna de Tord o Germano. Dar-te-ei o melhor vinho de Roma, ainda que tenha de o roubar das adegas de César. Deram outro aperto de mão, depois disfarçaram o cadáver cuja túnica e sandálias Ben-Hur pôs. Quando ficaram prontos, o gigante bateu na porta que se abriu. Desceram a rua e assim que chegaram ao orafalo, separaram-se. Ao deixar o átrio, Ben-Hur dirigiu um último olhar ao sicário que jazia morto. A semelhança era perfeita. Se Thor se calasse, não haveria risco de ser descoberto o embuste. Naquela noite, em casa de Simônides, Ben-Hur referiu ao mercador o que lhe acontecera no palácio de Iderneu, e ambos combinaram que, passados alguns dias, se faria uma denúncia com o fim de se descobrir o paradeiro do desaparecido filho de Arreos. Para isso, recorreriam ao próprio Maxêncio. Messala e Gratos ficariam ditosos com a crença da morte de Ben-Hur, enquanto esse se dirigiria com toda liberdade a Jerusalém para averiguar o paradeiro da família.
Ao partir, Simônides deu ao jovem a bênção do Senhor, com paternal afeto, enquanto Esther o acompanhou até as escadas. Se chegar a encontrar a minha mãe, Esther, tu irás reunir-te com ela em Jerusalém e serás uma irmã para minha Tirza. E ao pronunciar essas palavras, beijou-a. O cadáver encontrado no átrio foi sepultado. O correio de Messala partiu no mesmo dia para Cesárea, com o fim de anunciar a Valérios Gratos a morte de Ben-Hur, desta vez certa e indubitável.